Jornal Candeia. E olá a todos os amigos das redes sociais do Jornal Candeia. Estamos nesta tarde aqui com a dona Lila, né? Dona Maria Aparecida Borsetti Orefs. A gente veio conversar um pouquinho com a dona Lila, chamá-la assim, e o motivo é nada mais que especial, né? Dona Lila completando agora no dia 21 de novembro 100 anos de idade, né? Dona Lila, que é nascida no bairro da Queixada, aqui área rural de Bariri, quer dizer, nascida em Bariri 1924 e agora em 2024, completando aí 100 anos de idade. A gente vai conversar um pouquinho com a dona Lila. Estou com a minha colinha aqui. Dona Lila, que foi casada por 68 anos com o advogado Lázaro Jacó Orefs. Dessa união tiveram 3 filhos, né? O Ricardo, a Amara e a Flávia. 8 netos e 11 bisnetos, e a dona Lília também por 35 anos atuou como professora, ensinando aí vários alunos aí o beabá. Dona Lília, primeiramente, muito obrigado por estar recebendo aqui a reportagem do Jornal Candeia. Tudo bem com a senhora? Bem, obrigada. Eu que agradeço vocês virem até aqui para fazer essa reportagem. Há anos e anos que eu assino a Candeia. Então, eu agradeço. E uma coincidência também, o Jornal Candeia completando agora em novembro, mais um ano de existência, 52 anos, um pouquinho menos que a senhora, né? Jovem, ele é bem jovem perto de mim. Falta a outra metade, né? Mas ele vai para frente porque é maravilhoso. Dona Lila, uma das primeiras perguntas, e todo mundo faz assim, quando vamos conversar com uma pessoa assim, principalmente centenária, qual é o segredo, né, para chegar com essa disposição, com essa longevidade da senhora, com a saúde plena como a senhora está? Bom, eu nunca bebi, nunca fumei, e também acho que não é tudo isso, sabe? Porque tem gente que fuma e bebe, vive bastante, né? Mas eu sou uma pessoa calma. Eu não carrego raiva junto comigo, sabe? Então, eu acho que é a minha índole que é assim. Eu acho que eu vivi tudo isso. Todo dia aqui em casa tem o café da tarde, eu recebo meus amigos, meus vizinhos, meus filhos, netos, bisnetos, tudo. À tarde aqui tá. Convido vocês para tomar o café. Muito bem, então. As pessoas colocam aí alguns itens assim para a gente ter uma saúde boa, é controlar o sal, controlar o açúcar, evitar a bebida alcoólica, como a senhora disse, o cigarro, e também a questão de evitar o estresse também. A gente não pode ficar esquentando a cabeça com qualquer coisinha, né, dona Lila? É verdade. Agora, evitar sal e açúcar, eu acho que é uma grande mentira, sabe? Porque eu como de tudo, adoro doce, então eu reprovo essa... Agora, estresse é terrível. Quantas pessoas não se matam por causa de estresse, né? Então, eu não sou estressada. Algum remédio assim de uso contínuo para pressão, por exemplo, que a senhora toma? Eu tenho pressão alta. Eu tomo remédio de manhã, às 11 horas, para pressão alta, só. Só para pressão? Só para pressão. Tá certo. Queria que a senhora falasse um pouquinho assim, né? A senhora nasceu pouco tempo depois da emancipação da cidade, né? 1924. Que a senhora lembrasse um pouco desse período de 100 anos, o que assim vem à mente da senhora quando a gente fala de Bariri, dessa relação com a família e com os amigos também, dona Lila? Olha, eu conheci Bariri quando eu nasci, lógico, e depois eu fiz uma parte do grupo escolar aqui, e depois meus pais mudaram, meus pais casaram, tiveram os filhos todos, mudamos para Jaú, eu estudei em Jaú, depois me formei em Araraquara, no Colégio Progresso de Araraquara, porque por aqui não existia normal, e eu queria ser professora naquela época, então eu fui estudar em Araraquara. Aqui não tinha só ginásio, né? E então eu não fiz o ginásio aqui, fiz em Jaú.
E assim, depois que a senhora se formou professora, em quais localidades que a senhora deu aula? Eu imagino que só em Bariri, não sei se a senhora me corrige se eu estiver errado. E eu lembro também, quando eu era criança, tinha as escolas nos bairros rurais também. Não sei se a senhora chegou a lecionar também. Muito. A primeira escola que eu lecionei foi no Rui Barbo. Fiquei lá 2 anos, mais ou menos. Depois eu casei. Aí eu fui embora morar em Ribeirão Bonito. Jacó era agente de estatística. Então, nós fomos morar em Ribeirão Bonito. Ficamos lá 1 ano e pouco. Eu fiquei grávida e vim ter meu filho aqui em Bariri, o Ricardo. Aí mudamos, o Jacó foi transferido para Bariri. Então, mudamos para cá e daquela época até hoje estamos aqui. Vocês se conheceram em Bariri? Num trem. Eu vinha vindo de Araraquara para cá, o Jacó tinha ido em Jaú buscar a irmã dele, que estava internada no colégio. E, naquela época, chovia que dava medo. E não tinha ônibus para vir de Jaú aqui. E o Jacó pegou o trem. E como ele morava na chácara, e o trem parava para ele descer lá na chácara, sabe? Então, aí eu conheci o Jacó nesse trem. E esse trem vinha até Bariri, né? Vinha até Bariri, na estação daqui de Bariri. Pessoal, lembrar só na antiga incubadora de empresas ali, né? Aí ficamos namorando 3 anos e aí casamos, aquela história que nós fomos para Ribeirão Bonito. E aí depois voltaram para cá para ter o primeiro filho, que foi o Ricardo. Primeiro filho. Aí ficamos aqui até hoje, né? E assim, as escolas aqui da área urbana, quais que a senhora trabalhou? Eu lecionei primeiro no Rui Barbo, como eu falei, depois no São Bento, e fui substituta nos grupos aqui de Bariri, aqui no Euclides. E depois eu escolhi uma escola em Narandiba. Narandiba é um lugar lá onde o diabo perdeu as pernas, sabe? É longe, 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 que é para lá de... Como chama aquela cidade, Flávia? É longe. Chama Narandiba, eu fui de avião, é uma história até, sabe? Fui de avião, eu e o aviador. Chegamos lá, pegamos um carro e fomos até a escola. Era uma vila que tinha um grupo. E eu fiquei lá, dei aula aquele dia, paguei a substituta para ela ficar e vim embora. Meu tio, nessa época, era prefeito e conseguiu uma... pode contar isso? A gente corta. Conseguiu a transferência para eu vir para Bariri. Aí foi formado o 2º grupo escolar naquele prédio da Rua 7. Você sabe aquele prédio perto ali do Rio? Que foi um grupo ali. Ali onde era o hotel antigamente, aquele prédio de dois... Ali era o Juca Orestes. O quê? Seu tio, o prefeito Juca Orestes. O Juca Masson. José Masson, que era o prefeito, e nós fomos a São Paulo. Eu contei que eu era casada, que eu tinha filho, e que eu estava tão longe, eu não podia levar meu filho lá, né? Aí, política, transferiu eu para cá, eu vi. Aí formamos o 2º grupo escolar. Dona Yolanda Maza, aí veio a dona Antonieta, seu Antônio, os dois diretores, né? Com ela, eu lecionei com ela, com a dona Efigênia,
Bom, nessa época, ainda eu era substituta, ficava na classe da dona Efigênia e a dona Angelina, que eram duas, Angelina, irmã da dona Eba, aqui, sabe? Ela era professora e, na hora do recreio, eu, como substituta, ficava na classe tomando lanche com elas. E essa época a senhora só tinha o Ricardo de filho, né? Só. E o que mais? Assim, a gente vê, dona Lila, assim, que não um fenômeno tão recente, mas essa questão da mulher ser dona de casa e trabalhar. E a senhora já nessa época aí, o marido também trabalhando. Como conciliar isso aí? Porque antigamente as mulheres eram mais donas de casa, né? Infelizmente, a gente sofria eu ia falar para burro, mas eu levantava às 6 horas da manhã, fazia o almoço, às vezes que eu não tinha empregada, porque sempre eu tive quem me ajudasse, mas às vezes saía, não tinha. Eu não tinha carro, ia a pé daqui lá no Idalina, que era longe, chovendo. Quantas vezes eu peguei o Orlando Tanganelli, e era dentista no grupo, ele tinha um jipe, e o jipe não abria a porta. E o Orlando fez tanta força, abriu a porta e catou meu dedo, pegou meu dedo, sabe? E eu não falei, eu tirei o dedo e fiquei mordendo aquela os beiços. dor. O dedo, a unha ficou preta na hora, né? Por favor. Não dá para reclamar, né, dona Lila? E ainda ia de graça, né? Passa aqui amanhã, senhor Orlando, vamos novamente, não é? Eu sei que a gente, do fim, depois nós tivemos como diretor o seu Carlos Moraes. Carlos Ferreira de Moraes, eu era aluno de Idalina, eu lembro dele. Eu era pequenininho, mas eu lembro dele. Ele era maravilhoso, seu Carlos. E quando que vieram depois as filhas? As filhas. Porque até então a senhora tinha só um filho, né? Que era o Ricardo. Depois aí... Nasceu a Mara. 4 anos depois que eu tinha o Ricardo, nasceu a Mara. Aí, outra tragédia, né? Fiquei 6 meses em casa e depois larguei ela na mão de empregada. Vinha correndo do grupo, aí eu já dirigia, vinha correndo do grupo, dar mamar e voltava correndo da aula. Então, até ela começar a comer, para não precisar ter esse, né? E 8 anos depois nasceu a Flávia. A Flávia veio 8 anos depois da Mara. Aí a Flávia já estava em casa, né, Flávia? Não, eu ainda lecionava. Eu me aposentei em 78. A Flávia nasceu em 62. Não é para falar a idade dela. Aí é o pessoal que faz as contas depois aí, né? 62 para 2024, né? A gente às vezes conversa com as pessoas mais antigas assim, eles falam, na minha época isso era bom, isso era bom, isso era bom, hoje isso aqui não está tão legal. Para a senhora, o que tem de melhor hoje e o que tem de melhor na época assim, que a senhora trabalhava e tudo mais? Olha, melhor hoje, eu acho que a vida da gente é melhor hoje, meio melhor. Que antigamente, e se eu fosse contar minha vida, 100 anos é muita coisa, né? Sem dúvida. Eu morei em fazenda, eu sofri no começo de casada, por tantas coisas. Então, eu acho que hoje a minha vida é muito melhor que antigamente. E a senhora tem algum projeto, algum sonho que a senhora gostaria de estar realizando ainda, ou basicamente todos já foram... Não, eu não tenho projeto nenhum. Eu só não quero viver numa cama. Não, isso eu não quero. Se Deus for me conservar assim como eu estou,
eu aceito. Mas, se não, eu prefiro morrer. E assim, qual que é a rotina da senhora, assim, a visita dos filhos, dos amigos? A minha rotina é a rotina da preguiça. Eu não faço nada. Eu tenho Mas já fez muito, né? Deus do céu, nem quero lembrar. Mas eu tenho uma empregada maravilhosa, uma amiga, que e faz tudo para mim. E eu só vejo novela. Novela detesto. Eu vejo dorama, que era da Coreia, sabe? Eu já vi 90. Então, eu adoro aqueles coreanos. Agora morreu um, eu fiquei tão triste. Mas tudo bem, não era nada meu, né? Mas eu fiquei triste. Celular, assim, a senhora? Celular, eu tenho um monte de amigos. Todo dia eu cumprimento uma porção desejando bom dia. No celular? No celular. Tenho bastante amigos. E o bingo. Jogamos bingo toda quinta-feira. Eu jogo com 4 cartelas. É só exagerado. E perco que dá medo. De vez em quando ganha. De vez em quando ganho. Mas é bem difícil. Eu não tenho sorte no... Diz que quem tem sorte no jogo não tem no amor, né? Eu tive no amor, não tenho no jogo. Então, tudo bem, né? Ô, dona Lila, assim, lembrando da época que a senhora lecionava na área rural, a vida urbana como que era antigamente, o que a senhora, assim, pode relatar para a gente? As dificuldades, na verdade, né? Bom, quando eu era menina, era a época que os leprosos andavam na estrada. Eles tinham um burrinho, sabe? E eles não montavam no burro, eles iam puxando. E finados, eles ficavam todos fileirados, assim, pedindo esmola. Naquela época, os leprosos caíam até pedaços, sabe? E nessa época, eu estava numa escola na fazenda do meu avô. E a escola era noutra fazenda. Meu avô levava a gente porque eles achavam que se eles cortassem a pele da gente e tirasse o sangue da gente, eles saravam. Então, era um perigo, sabe? Aí, meu avô tinha que ir, ele ia com um podãozinho, você sabe o que é um podão? Sim, sim. Ele ia para cortar cana, né? O vovô ia com aquele podão na mão para livrar a gente dos leprosos. Mas essa parte lá da fazenda, isso aí há muitos séculos, né? Porque eu era menina nessa época. E a questão da área urbana, a gente vê hoje, né? Você tem internet, você tem computador, luz elétrica, e nem sempre foi assim. Bariri foi um lugar horrível para a luz também. Apagava, acendia, eles tinham um senhor altíssimo, acho que era Carvalho, não sei, um senhor velho, eu não lembro direito o nome. Mas ele tinha um bambu enorme, ele ia lá, cutucava o negócio lá em cima, acendia as luzes. Era assim uma luzinha bem... E naquela época, Bariri, que eu era moça, só existia muitos sírios aqui. A Rua 7 era a rua inteirinha de sírio. Eu conhecia todos eles, eram gente muito boa, assim, né? Tinha aquelas lojas enormes. Eu lembro da minha infância que ali naquele trecho da Rua 7, ali próximo daquela baixada ali, era o centro comercial da cidade. Né? Era. A minha tia abriu uma livraria ali em frente, onde era o grupo escolar, ela abriu uma livraria. Teve uma enchente gigante ali na Rua 7, levou a livraria dela inteirinha embora. Acho que é onde o seu Mário Musardo montou uma mercearia, naquele ponto, Isso, né? Ali. Levou embora. Agora parece que o rio ali já não é mais tão cruel como era, né?
Dona Lila, acho que uma grande perda para Bariri foi o fechamento da estrada de ferro aqui. E ainda mais para a senhora ter um valor sentimental, isso de ter conhecido o Lázaro justamente no trem. No né? trem, é verdade. E foi uma judiação não só aqui, como quase no Brasil inteiro, né? Porque em Bauru fechou para todo lugar que tinha trem, fechou. Então, é uma judiação, porque se tivesse trem, não teria tanto desastre como tem nas estradas hoje, né? Com caminhão, com isso, com aquilo, que é muito transporte de caminhão, não teria. Poderia ir no trem, né? De carga, trem de carga, puxando as coisas, e não é, né? Então, eu acho que ficou um pouquinho pior nesse ponto. Talvez um dia alguém queira fazer uma estrada de ferro que preste, né? Poderia usar, porque uma senhora disse, para o escoamento de produtos e também para a parte turística, né, que funciona bem. Né? Tinha lugares lindos, aquela Serra de Santos, que a gente descia de trem, era maravilhoso naquela época, isso em 1900 e nada, né? Porque hoje é tudo ônibus, quem quiser ir, ou carro, né? Dona Lila, a senhora viveu períodos da história nacional e internacional também. Citar dois aqui, a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, e também o período da ditadura militar. Quais era assim, o dia a dia para a senhora nesses dois momentos? As informações chegavam para vocês? Como que era viver nesses dois períodos? Tinha medo, tinha muito medo, porque daí teve a bancarrota, que era... Os bancos faliram, então teve o meu avô mesmo, que era um senhor rico, tinha 2 fazendas, ele ficou na miséria, porque levaram tudo, chamava bancarrota, eu não sei o que quer dizer isso. Isso antes da guerra. Depois passou ouro para São Paulo, todo mundo tirava até a aliança, e dava ouro para São Paulo, ouro para São Paulo. Ninguém ficou sabendo onde foi parar, né? Tudo bem. Né? E quando tivemos o período da ditadura militar, a senhora atuava como professora. Eu lembro que eles falavam que tinha os censores, aquelas pessoas que ficavam ali nas portas da sala de aula, observando o que estava sendo passado para os alunos. A senhora pegou essa época também, dona Lila? Peguei. E peguei a época de hoje também, né? Que você não pode abrir a boca, que tem... muita gente pior do que do passado, eu acho. Nessa época da guerra, não tinha farinha. Não existia, aqui na esquina tinha um mercado enorme, não sei se vocês chegaram a conhecer. Era um mercado bem antigo. E aí vendia farinha de milho. Mas era aqui bem na esquina. E o pai da Lourdes Sanches tinha açougue nesse lugar. Era que nem um mercado, sabe? Tinha uma feira, assim. Tinha várias coisas. Um vendia isso, outro vendia aquilo. A gente vinha de manhã desesperado ver se achava um pão aí. Não achava, a gente levava macarrão. Minha mãe dissolvia o macarrão, fazia pão com o macarrão. Então, ia amassava, punha ovo, punha isso, punha aquilo, e assava. Ficava aquele pão duro, porque não tinha... Era o que tinha, né? Era o que tinha. No meu casamento, eu mandei fazer um bolo. Ela fez uma igreja linda no meu casamento, e eu não tenho fotografia, porque não usava tirar. Só minha. E aí eu queria açúcar refinada para poder fazer o enfeite do bolo. Não achamos. Pegamos açúcar cristal, batemos no liquidificador para coar, para fazer fininha, para poder enfeitar o bolo. Você acredita? E outra coisa que eu vou falar que foi terrível, no dia do meu casamento,
chovia, e era uma meleira ali na frente da igreja. Não tinha asfalto, não tinha nada. Meu tio era o prefeito, o Chucamasson, ele pôs uma tábua do calçadão até na igreja, uma tábua para eu entrar. E meu vestido era de tule francês, que o Otávio Leone mandou vir especialmente para eu fazer o vestido. Aí, o vestido era tule francês, era armado, assim. Quando a chuva veio, o vestido fez... amoleceu, ficou horrível, né? Aí... Eu tenho a foto aí. Tenho. E aí saímos embaixo de chuva para ir no Nelo tirar fotografia, porque ele não vinha até a gente que tinha aí chovendo, nem não sei o quê, embaixo de guarda-chuva, correndo lá no Nelo, tirar fotografia. Tem gente que reclama hoje, né? Luz elétrica, asfalto, automóvel, tudo prático, confortável, e ainda reclamam da vida, né? Acha ruim, né? E põe tapete do começo ao fim. O meu não teve nada disso. Dona Lila, agradecer muito a gentileza de ter recebido a gente aqui em sua residência, aqui no centro da cidade, né? Desejar muita saúde para a senhora, muita boa convivência aí com a família, com os amigos, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu agradeço vocês também de me aturar, né? Porque agora eu falei que nem papagaio, né? Dá um recadinho pessoal que quer ter uma vida longa e com saúde, que nem a senhora, com o segredinho, a gente já falou no começo, mas dá uma reforçada, por gentileza. O que eu vou dizer? Eu acho que cada um tem o seu tipo de vida, né? Cada um vive como quer. Tem gente que gosta de fazer coisa errada, achar que é certa. Tem gente que faz coisa certa, acha que está errada. Então, eu acho que cada um tem que escolher o tipo de vida que quer. Eu escolhi essa, estou aqui, com 100 anos. Então... Segredo, na verdade, Ana Lila, levar a vida com mais leveza, a gente não ficar esquentando a cabeça com pequenas coisas ali, com alguma irritação com alguém que a gente tenha falado alguma coisa, saber perdoar também, né? Perdoar é o principal. Esquecer, sabe? Porque às vezes você fica magoada com certas pessoas, com certas coisas. Eu também sou humana, né? Então, eu sinto que... Mas se eu deixo passar, eu falo, o que adianta eu ficar chorando pelo que me fizeram? Talvez alguém faça o mesmo para ela, né? Então, é o que eu desejo. Encerrando aqui nosso bate-papo, então, com a Dona Lila, né, Dona Maria Aparecida Borsetti Orefse, completando no dia agora 21 de novembro, 100 anos de idade, com essa lucidez toda, com toda essa saúde, compartilhando um pouco da sua vida com você que nos acompanha até agora, com imagens de Robertinho Coleta, e assessoria aqui da Rosana, da Flávia, também Alcir Zago para o Jornal Candeia.